got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to... Voltamos com o plantão especial do jornalismo da Record, porque nesse momento foi concluído o julgamento, acaba de ser proferido o resultado, chegou-se à unanimidade, 3-0 pela condenação do ex-presidente Lula. O julgamento está sendo encerrado, como você vê por essas imagens ao vivo lá de dentro. Agora há pouco, o presidente da 8ª turma do Tribunal Regional Federal concluiu dizendo que está proclamado o resultado por unanimidade. O último desembargador a votar, Victor Laus, disse que há provas suficientes, provas documentais, provas testemunhais e, além disso, ele fez questão de ressaltar que os depoimentos do ex-executivo da OAS, Agenor Medeiros, e do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, não poderiam ser desqualificados como queria a defesa do ex-presidente Lula. Ele diz que as provas não são frágeis, que na comparação dos depoimentos dos ex-executivos da OAS com os outros depoimentos de outras testemunhas e com os documentos, as provas resistiram aos embates e, portanto, não podem ser consideradas frágeis. Eu ressalto um ponto em que o desembargador Victor Laus, na imagem recuperada do voto que ele terminou de proferir agora há pouco, ele disse: Lula, em algum momento, perdeu o rumo. Efetivamente, Lula auferiu benefícios com os fatos relatados pela denúncia. As provas permitem formar um convencimento. E diante dessas provas que não são frágeis, ele, portanto, seguiu o relator na integralidade do voto em relação ao ex-presidente Lula, pela condenação por corrupção passiva, por lavagem de dinheiro, acompanhando a pena, que subiu de 9 anos e meio, essa tinha sido a pena do juiz Sérgio Moro em primeira instância, e agora, em segunda instância, nessa condenação por unanimidade, a pena sobe para 12 anos e 1 mês. Nós voltamos ao vivo a Porto Alegre para falar com Eduardo Ribeiro, que traz os últimos detalhes desse momento de encerramento aí dessa sessão. Portanto, Edu, com unanimidade, placar de 3-0, o processo de recursos é mais curto. Recursos vão acontecer, inclusive no TRF, mas é muito mais rápido para seguir para a próxima instância, não é isso, Eduardo? E foram 9 horas de julgamento, uma sessão mais longa do que acostumaram-se os desembargadores da 8ª turma. Mas é isso mesmo, os recursos devem se concentrar sobretudo em Brasília, são recursos extraordinários no caso do Superior Tribunal de Justiça e especiais no caso do Supremo Tribunal Federal. Mas discutindo questões de direito, não mais questões de fato, como explicou agora há pouco de maneira didática o desembargador Victor Laus. Ele falou que as questões de fato, ou seja, houve crime, existe materialidade, houve autoria desse crime, isso tudo ficou claro no julgamento de hoje pela formação da opinião unânime de cada um dos 3 desembargadores. Não houve apenas o julgamento por um juiz singular, um único magistrado, foram 3, foi uma corte de apelação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal desta forma. O desembargador Victor Laus é o mais experiente desta 8ª turma, ele já foi procurador da República, inclusive, trabalhou no Ministério Público Federal e está aqui no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre desde 2003, portanto tem 14 anos de experiência em julgamento de ações criminais. Em certo momento de seu voto ele disse: ao fim e ao cabo, esse primeiro mandatário auferiu proveito com esse fato, ou seja, com esse crime. E ele disse mais, Adriana e amigos da Record TV, expostas as críticas da defesa, essas provas apresentadas pelo Ministério Público resistiram. E se as provas resistiram mesmo depois de surradas pela defesa de todos os réus, elas podem ser utilizadas para a formação de convencimento de que houve crime de lavagem de dinheiro e corrupção passiva praticados pelo ex-presidente da República. É a primeira vez que um ex-presidente é condenado. Em primeira foi já um fato histórico, mas em segunda instância por crimes comuns, ou seja, o que se permite enquadrar o ex-presidente na lei de inelegibilidades. Mas uma coisa é a lei eleitoral e outra é a lei penal de fato. A defesa do ex-presidente Lula é capitaneada pelo advogado Zanin, deve se pronunciar ainda aqui no tribunal daqui a alguns instantes para saber se é possível recorrer ou pedir explicações, porque sempre é possível pedir explicações, dirimir dúvidas aqui mesmo no tribunal, ainda que não sejam embargos de nulidade ou embargos infringentes, ou seja, aqueles que questionam alguma divergência entre os desembargadores, porque todos nós acompanhamos, não houve qualquer divergência no voto dos 3 juízes
nesta quarta-feira em Porto Alegre, Adriana. Obrigada, Eduardo. O último desembargador a votar, Victor Laus, fez inclusive questão de ser muito didático. Disse que, como se fosse a construção de um muro, esse julgamento trouxe como testemunhas e provas e documentos, como se cada um deles trouxesse um tijolo para construir esse muro do convencimento da culpa do ex-presidente Lula. Agora vamos ver a repercussão em Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. 3-0, unanimidade. Lula está condenado em segunda instância, Clébio. E, de acordo com a lei da ficha limpa, está inelegível. Claro que tem um recurso que ele pode pedir, uma maneira de suspender esse efeito da inelegibilidade. Qual a repercussão nesse primeiro momento aí em Brasília? Clébio, boa tarde. Adriana, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a cobertura da Record TV. Já acontece, inclusive, Adriana, uma manifestação aqui na Praça dos Três Poderes. E diante dessa manifestação, as repercussões já são também enormes de diversos partidos. Nós temos aqui a manifestação, por exemplo, do DEM, Democratas, que, segundo o líder Efraim Filho, na Câmara dos Deputados, nas palavras dele, essa condenação em segunda instância mostra que ninguém está acima da lei. Essa, aliás, Adriana, é uma frase muito utilizada por muitos líderes políticos. Pouco antes do resultado, o presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, também manifestou essas mesmas palavras, dizendo que ninguém está acima da lei e que confiava num julgamento imparcial por parte dos desembargadores. Também o PPS se manifestou e a gente sabe que o presidente Michel Temer, de Davos, na Suíça, disse que acreditava que não haveria nenhum impacto na economia. De Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigada, Clébio, trazendo, portanto, as primeiras repercussões da decisão por unanimidade, da culpa, da condenação em segunda instância de Lula. Agora vamos à Avenida Paulista, aqui em São Paulo. A repórter Cleisla Garcia acompanha uma manifestação que aconteceu e ainda acontece em favor dessa decisão de condenação do ex-presidente Lula. Cleisla, suas informações, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Os manifestantes agora ocupam não só o vão do MASP, mas toda a pista da Avenida Paulista em direção à Consolação. As pessoas usam camisetas com as cores do Brasil e também uma longa faixa foi colocada ao longo da pista por cerca de 60 metros. Por segurança, a Polícia Militar não divulgou o esquema que foi montado, mas a gente observa aqui de cima que o esquema de segurança é forte, não só na Avenida Paulista, onde o trânsito foi desviado, nas suas próximas ao MASP, mas também em todos os quarteirões que cercam aqui o MASP. Portanto, Adriana, a gente vê aí as imagens, né, da Paulista que vai sendo ocupada ao longo da tarde. O movimento foi crescendo lentamente. Agora há pouco os manifestantes cantaram, falaram palavras de ordem, soltaram fogos de artifício, logo que saiu aí a sentença então, Adriana. Obrigada, Cleisla. Você vê, portanto, as imagens da Avenida Paulista. Você viu ali a faixa na Avenida Lula na cadeia, mas é importante explicar que, na verdade, não há uma decisão sobre a prisão do ex-presidente Lula. O que o TRF, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já vinha deixando claro e ressaltou hoje é que eventual decisão sobre a prisão de todos os recursos serem julgados em segunda instância, portanto, no TRF4. É para lá que eu volto agora para falar com o Eduardo Ribeiro, que nos chama com novas informações. Eduardo, por favor. Em casos como esse, nessa dúvida que você acabou de citar, a gente tem que consultar a experiência. Eu acabo de falar por telefone com um advogado que esteve 17 vezes aqui nesta Corte de Apelações somente no ano passado. E em todas as votações de condenação unânime, assim que saiu o acórdão, ou seja, o resumo da decisão, saiu também a ordem do cumprimento da prisão, Adriana. É de se esperar que isso aconteça aqui também em Porto Alegre, assim que houver resposta a qualquer questionamento da defesa. Amanhã mesmo, isso é possível de acontecer.